Meu querido e minha querida, eu pedi para o ChatGPT criar o logotipo do nosso algoritmo de inteligência artificial e eu dei uma alterada. Eu chamei de Emotion IA. Então, o nosso algoritmo de inteligência artificial vai se chamar Emotion IA. E, inicialmente, o problema que ele resolve é, você vai dar uma frase para ele, ele vai dizer se é triste ou alegre, tá? Inicialmente, a gente vai usar uma técnica de regressão linear para ver se ele tem uma boa acurácia do resultado. Depois, a gente vai usar uma técnica melhor, na minha visão, é o Randall Forest, e em seguida a gente vai para a técnica de redes neurais, propriamente dita. Então, a gente vai usar um Deep Learning, que é muito bom para aprendizado de máquina. Tudo bem? Beleza? Show de bola? Então tá, nós temos um problema, a gente quer classificar se algo é alegre ou triste. Nós temos algoritmos à nossa disposição para utilizar. No final, a gente vai criar uma rede neural, um modelo de 200 mil parâmetros. Lembra disso? Mas inicialmente eu ainda estou criando modelos de modo não é tradicional, vamos dizer assim, mas de modo mais antigo, ainda usando machine learning tradicional, vamos dizer assim. Mas na frente a gente vai criar um de deep learning. Então vamos lá. Carlos, como é que eu faço para treinar o modelo? Porque criar o modelo nada mais é do que treinar o modelo para entender as frases que vão vir no futuro. Bom, para você criar o modelo ou treinar o modelo, você vai usar um framework que já tem tudo isso que você está vendo aqui, algoritmo, técnica e estatística, pronto. Isso é a ideia do framework. O framework nada mais é do que um conjunto de código programado para evitar que eu tenha que fazer tudo isso na mão. Como eu comentei contigo lá do filme, que eu esqueci qual é o nome do filme, mas enfim, né? Do filme daquelas moças que estavam fazendo cálculos balísticos. Tudo bem? Beleza? Show de bola? Eu esqueci qual é o nome do filme, mas a gente viu na aula passada, tá bom? Então tá, beleza. Show de bola, Carlos. Então vamos lá, qual é a técnica? Bom, de maneira simples, a gente vai usar, como eu te falei, o Scikit-Learn. O Scikit-Learn, então, ele vai ser o framework que a gente vai utilizar para que a gente possa criar ou treinar o nosso modelo. Esse framework tem diversos algoritmos de inteligência artificial já programado dentro deles. E a gente chama esses algoritmos de maneira bem simples. Então, nós vamos usar o tal do Scikit-Learn. Onde é que eu vou aprender isso daqui, Carlos? Lá na pós-graduação. Módulo 3, a gente já fala na cadeira, a disciplina de aprendizado de máquina, o professor já aprofunda o Scikit-Learn com você. Tudo bem? Então, vamos criar o nosso modelo. Agora, eu estou falando constantemente a palavra modelo, modelo, modelo. O que é o modelo mesmo na prática? Vamos para a definição do dicionário. O modelo é um padrão ou uma amostra que pode ser usado como base para construir outra coisa idêntica. Por exemplo, construir um carro de acordo com um modelo. O modelo, gente, é algo que a gente aprende para replicar. Isso eu estou falando na prática. Eu modelo pessoas que eu admiro. O primeiro modelo de pessoa que eu modelei para seguir foi meu pai. Mas a minha mãe também é modelo para mim. Então eu modelei minha mãe. É claro que com o tempo a gente vai crescendo e a gente vai vendo que existem outros modelos também que a gente pode modelar. Por isso que é tão importante a gente andar com pessoas que a gente admire. Porque se a gente andar com pessoas que não vão chegar aos objetivos que a gente quer, a gente vai acabar modelando essas pessoas e replicando os seus resultados. Repara nessa observação. O modelo tem por missão replicar o resultado. Isso quer dizer o quê, Carlos? Que se você enche a sua cabeça de lixo, você vai replicar lixo. Trazendo para IA, se você enfia um monte de dado lixo para IA, ela vai replicar esse mesmo lixo. Essa é a primeira coisa que um engenheiro de machine learning tem que saber. Não é só usar o scikit-learn, ele tem que saber minerar bem os seus dados, limpar bem os seus dados, para que ele não coloque no modelo lixo. Na pós-graduação, você aprende a limpar os seus dados, por isso é tão importante, né, a seguir a sequência. Na pós-graduação, você aprende a limpar os seus dados nessa disciplina. Aqui você vai aprender a pegar os dados e limpá-los, para que você coloque dentro do modelo apenas dados limpos.
para que você não coloque lixo no modelo. Porque se você colocar lixo no modelo, ele vai retornar lixo para você. Beleza, Carlos, me dá uma sequência aí, uma sequência bonita aí no teu computador para eu seguir, para eu escrever? Bora, vamos lá. Sequência bonita para a gente escrever. Primeiro, você tem que escolher o framework que você vai usar para criar o teu modelo. O framework que eu escolhi para isso, tá claro na cabeça de vocês, foi o Scikit-Learn. O Scikit-Learn foi o modelo que eu escolhi para a gente... Desculpa, foi o framework que eu escolhi para criar o modelo. Tudo bem? Eu dei o nome do modelo de marketing, né? Eu dei o nome pro modelo, eu chamei ele de Emotion IA. Chamei ele assim, tá? O meu modelo se chama Emotion IA. Eu dei o nome para ele. E eu vou usar o framework Learn. Segunda coisa que eu preciso colocar é qual é o algoritmo de machine learning que eu vou usar. Eu vou testar esses 3 aqui. Vocês vão entender por que eu vou testar 3, tá bom? O Deep Learning não é bem um algoritmo de IA, não. Tanto é que eu vou tirar daqui o Deep Learning, tá? Porque ele não é bem um algoritmo de IA, não. O processo é, mas ele não é bem um algoritmo de machine... Falei IA, né? De machine learning, perdão. Ele não é bem um algoritmo de machine learning, não. Então, eu vou testar aqui esses 2 modelos. E aí, o que eu preciso? Você precisa seguir um processo. Gente, processo para você criar um modelo é, mais importante, você precisa dos dados. Sem os dados, ele não vai aprender. Vou te dar um exemplo. Tu quer ensinar uma criança a distinguir o que é cachorro e o que é gato. Ou seja, o que é au-au e o que é miau. Vou te dar aqui um exemplo, tá? Qual a primeira coisa que você precisa para ensinar isso a uma criança? Os cachorros e os gatos. É óbvio. Você precisa mostrar o que é um cachorro, você precisa mostrar o que é um gato para ela. Você precisa de um monte de cachorro e um monte de gato para que ela aprenda o que é um cachorro, o que é um gato. Senão não adianta. Não adianta nada você dizer assim, minha filha, meu filho, isso aqui é um cachorro, isso aqui é um gato. Ele tá, o que é um cachorro, o que é um gato? Cadê os dados? Cadê para ver? Então, a primeira coisa que você precisa são os dados, para que ela possa aprender. A gente chama isso de dados de treinamento. Qual a segunda coisa que você vai precisar? Os rótulos desses dados. Mas o que é rótulo, Carlos? É a resposta. Como assim? Vem cá, vou te dar um exemplo. Não sei se você viu passar aqui, mas eu tenho uma cachorrinha, certo? E aí, quando nossos amigos vêm para cá, tem uma criança aqui que ela é linda. Eu acho que ela deve ter uns 4 anos, sei lá, ou 3 anos. Quando ela vê a minha cachorra, ela chama de au-au, au-au-au, au-au, au-au. O que é isso? A mãe dela ensinou para ela, mostrou para ela vários cachorros e disse, olha, isso aqui se chama au-au, ou seja, é um rótulo. E ela pode ter mostrado vários gatos e disse, isso aqui se chama miau. Em outras palavras, para eu treinar o modelo, eu preciso entregar para ele rótulos e dizer para ele o que é cada frase dessa. Na prática, Carlos, dentro do nosso Emotion IA, como seriam esses dados? Bom, na prática, esses dados é um conjunto de frases que você vai dar para ele, ou seja, aqui são os dados. Estou muito feliz hoje, frase 1. Que dia maravilhoso, frase 2. Isso me deixa triste, frase 3. E por aí vai, você vai dando todas as frases, ó, ganhei um prêmio, frase 1, 2, 3, 4, 5. Isso são as frases e depois você cria os rótulos. Eu disse o quê? Que 1 é alegria e 0 é tristeza. Ou seja, a frase de número 1, 2, 3, 4, 5, eu já estou dizendo, afirmando, estou dizendo para ele que a frase 5, 1, 2, 3, 4, 5, é uma frase de alegria. Tá conseguindo entender onde eu quero chegar? E aí, o meu algoritmo, que eu vou usar no caso, a regressão linear, vai tentar descobrir se a próxima frase que eu falar é alegria ou é tristeza. Ou seja, se é 1 ou 0. Então, eu quero que você entenda a mesma pegada aqui. O processo de criação do algoritmo ou treinamento de um algoritmo passa de mandar os dados para ele e falar os rótulos. Claro, isso aqui é uma técnica que a gente chama de aprendizado, né? Supervisionado. Eu sei qual é a resposta. Eu sei qual é a resposta. Porque eu também posso dar uma outra técnica para ele, e aí você vai aprender com o Deep Learning. O Deep Learning faz isso, onde você, às vezes, nem coloca os rótulos. Você nem coloca os rótulos, fala, tá aí os dados, aprende sozinho. Isso aí eu não vou te ensinar nesse curso, não. Você vai aprender isso aí na pós-graduação, tá bom? Então, vem cá. Continua aqui comigo aqui na pegada, tudo bem? Então, eu tenho aqui o processo de aprendizado. Primeiro, eu preciso dos dados do treinamento e eu preciso dos rótulos para facilitar
a vida. É obrigado a ter os rótulos? Não, existem algoritmos que funcionam sem rótulos, tá? Mas não é o caso. Segunda coisa que eu preciso no processo, Carlos, isso aqui é o 1. Isso aqui é o 1. Segunda coisa que você precisa, vou colocar aqui, você precisa vetorizar esses dados. Eu vou te explicar o que é vetorizar, tá bom? Você tem que fazer a vetorização desses dados. Por quê, Carlos? O que é vetorizar primeiro? Vetorizar é transformar esses dados em algo que a máquina entenda. E a máquina entende o famoso código binário 1001, não é verdade? Então, você vai usar algumas técnicas para transformar os seus dados em números. Os seus dados, no caso aqui que eu estou usando, de texto, tá bom? Eu já estou misturando um pouco os assuntos. Por quê? Porque eu decidi criar, neste curso, um algoritmo que usa linguagem de processo natural, ou seja, que usa texto. Se eu não criasse nesse curso um algoritmo com texto, criasse um algoritmo só com número, eu não precisaria explicar o que é Vectorize para você. Mas, dentro do Kickstart, existe um curso, está aqui no Bootcamp ainda, mas existe um curso no Kickstart chamado Bootcamp ML, onde aqui eu construo para ti um algoritmo sem vetorização, tá bom? No entanto, eu quis fazer contigo, usando Scikit-Learn, tá bom? No entanto, eu quis fazer contigo aqui um algoritmo usando linguagem natural. Por quê, Carlos? Porque aqui é uma disciplina que você também aprende conosco, a disciplina de linguagem natural, que você aprende a criar o que nós chamamos de tokenização, para fazer, por exemplo, aplicações de análise de sentimento, que é o que a gente está fazendo aqui. E quando eu faço análise de sentimento, eu estou mandando um texto. E quando eu faço um texto, eu tenho que transformar esse texto, como eu te mostrei agora há pouco, em um vetor. Tudo bem? Isso aqui não é bem um vetor, não. 1001 não é bem um vetor, não, tá? Mas é só para você entender onde eu quero chegar. Se tu tá usando a linguagem natural Process Language, se tu tá usando linguagem natural, tu tem que transformar esse dado em texto. E tu tá usando linguagem natural, Carlos? Isso aqui é uma frase. Eu preciso transformar isso aqui em texto. Não tem para onde correr. Tanto é que eu estou usando aqui, uma classe para transformar isso em texto. Mas vamos com calma. Certo, Carlos? Depois que eu transformei em texto meus dados, acabou a conversa? Não. Esse aqui é o passo 2. Transformar os dados em texto é o passo 2. Aí você vai para o próximo passo. O próximo passo é você separar os teus dados. Como assim, Carlos? Como é que você ensina uma criança com dados? É do mesmo jeito que você ensina a máquina a pensar. Você pega todos os dados que você tem com a resposta e divide esses dados em 80%, por exemplo, e 20%, onde uma parte vai ser usada para o algoritmo aprender e a outra parte vai ser usada para o algoritmo testar se ele entendeu aquilo que ele aprendeu. Vou te dar aqui um exemplo. Se você está vendo aqui, o que é que eu estou fazendo? Eu estou pedindo para o algoritmo... Não, vamos fazer isso aqui não. Vamos fazer aqui mesmo. Vamos fazer aqui. Eu vou dar essas frases aqui para ele com umas respostas, tudo bem? Com as respostas aqui para ele. Essas frases aqui já têm as respostas, tudo bem? Eu tenho quantas frases? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10, 11, 12. Eu tenho 12 frases. Essas 12 frases, eu vou dizer o seguinte, algoritmo, tenta aprender sozinho com 6 frases, tá? Aí eu vou e divido isso aqui para ele treinar. Isso aqui ele vai usar para treinar. Depois que ele treinou, ou seja, depois que ele aprendeu, ele vai testar. Como é que ele testa? Pegando essas outras frases aqui e sabendo se ele acertou o gabarito. Então ele vai e treina com essa frase. Ele criou uma função onde ele, cara, eu acho que eu entendi. Não se preocupa em saber como ele entende, tá bom? Só se preocupa em entender que ele entende. Não se preocupa como, tá? Como ele entende, Carlos? Como ele entende? Você vai aprender lá na pós-graduação. Quando você estudar estatística, quando você estudar desvio padrão, quando você estudar cada uma dessas coisas, você vai entender na pós-graduação. Por enquanto, apenas entenda. Ele entende. E depois que ele aprendeu esses 6 dados, ele criou uma função, ele vai testar, pegando a outra parte das frases, sem ver a resposta. Então, ele mesmo, o algoritmo, pega a frase, eu amo estar com a minha família, e ele, através do que ele aprendeu, ele fala, cara, isso aqui é 1, acertei. Cara, isso aqui é 2. Oh, perdão, isso aqui é 1. E ele vê a resposta, é 0. Opa, errei. Então tá 50-50. Acertei uma, errei outra. Aí ele vai para a próxima. Aí ele marcou que é 0 e era 1. Ele, opa, acertei uma, errei 2. Eu tô com 33% aqui de chance de estar tudo certo.
Aí eu vou para a próxima. Aí diz que era 0. Opa, acertei. Então, acertei 2, errei 2, 50%. Aí eu vou para a próxima. Marquei 0. Opa, acertei 2, errei 3, 33% de chance de acerto. Ou seja, no final, ele te diz quantas frases ele acertou da parte de teste ou da parte do treino dos dados que ele usou para testar, que ele usou para saber se estava certo. Ou seja, ele separa aqui, treina com uma parte e verifica a resposta dele com uma outra parte. E aí, no final, vai sair o que nós chamamos de acurácia. E essa acurácia é em porcentagem, né? E ele diz quanto por cento ele acertou. Então, por exemplo, se você tem um algoritmo que acerta 50%, é um algoritmo ruim. Por quê, Carlos? Porque é um algoritmo que, se você jogar uma moeda, a chance de dar cara ou coroa é 50%. Então, esse é um algoritmo ruim. Não é um algoritmo bom, bem treinado, né? Qual a acurácia boa, Carlos? Eu acho que uma acurácia boa é 80%. 80% já é uma boa acurácia. 90%, excelente. Uma acurácia excelente. Então, o que a gente busca é o máximo de acurácia possível. Então, Carlos, o que é que vai influenciar essa acurácia? Com o tempo, você vai aprender. A quantidade de dados que você dá para o modelo treinar. Por exemplo, se você vai ensinar uma criança o que é cachorro, o que é gato, e só dá 2 exemplos, um cachorro e um gato, é muito pouco exemplo para ela. Se você for mandar passar um cachorro na rua, pode ser que ela não saiba que aquilo é um cachorro, que ela não aprendeu ainda a diferença, entende? Então, a quantidade de dados que você tem influencia. Segunda coisa que influencia, qual modelo que você vai usar. Você vai usar o modelo de regressão linear? Você vai usar o modelo de reinforcement? Isso influencia. Então, para essa aula não ficar muito longa, eu vou construir esse negócio aqui contigo, tá? Mas eu vou só te mostrar qual é a acurácia deste modelo aqui. Depois eu vou explicar cada um desses códigos, tudo bem? Ó, vou dar um play aqui para você ver. Ó. Ele está fazendo aqui, ó, a acurácia, ó, péssima. O modelo errou 70%. Ou seja, a acurácia deste modelo aqui que eu criei é 33%. A gente vai melhorar esse modelo usando um outro algoritmo e colocando mais dados para ele. Mas esse modelo aqui, se eu salvasse esse modelo é péssimo. Ele é um modelo horrível de se utilizar. Tudo bem? Beleza? Então tá, Carlos, eu entendi a tua teoria com prática. Isso, teoria com prática. A terceira parte aqui é separar os testes. E aí vai a quarta parte, que é simplesmente o quê, Carlos? Depois que você vetorizou? Bom, depois que você vetorizou, para separar os testes, né? Vou tirar isso aqui, essa acurácia. Depois que você vetorizou, você vai para a próxima parte, que é treinar o modelo. Você vai treinar o modelo. Essa é a quarta parte, que é treinar o modelo. E a quinta parte, óbvio, é ver a acurácia do modelo. Se o modelo tem uma boa acurácia, aí você pode salvar o modelo e utilizar esse modelo. Por exemplo, no meu código, eu salvei esse modelo aqui, Sentimental Model, e ele está pronto para produção. Ele pode ser colocado na internet para o pessoal usar, tudo bem? Neste caso aqui, o nosso modelo se chama Emotion, né? O nosso modelo se chama Emotion IA. Então, nós vamos treinar o nosso modelo de Emotion IA para ver se ele chega pelo menos a 60%. Se ele chegar a 60%, beleza. A gente libera ele para produção, tá? Então, essa aula a gente aprendeu quais foram os processos para treinar o modelo. Na próxima aula, eu vou te mostrar quais são os algoritmos que a gente pode usar para vetorizar o modelo. Isso aqui é muito importante. E a gente vai começar a codificar esse negócio.